Sou a doutora Karen Hiller, especialista no cuidado do idoso na América Latina. Durante mais de uma década, tenho visto centenas de pacientes que chegam à minha consulta pensando que tiveram uma simples noite de mau sono, mas na realidade, o que ocorreu foi muito mais sério. Entendi pessoas que pareciam saudáveis, que se alimentavam bem, que faziam exercícios, que seguiam os conselhos médicos mais básicos e ainda assim acordaram com sintomas neurológicos, porque algo tão cotidiano como a maneira de dormir estava jogando contra elas. Repito com toda a clareza: a posição em que você passa 8 horas todas as noites pode marcar a diferença entre despertar com energia ou enfrentar um derrame cerebral silencioso. As pesquisas mais recentes mostram que certas posturas ao dormir podem reduzir o oxigênio que chega ao cérebro em 38%. Esse número não significa cansaço, significa dano neurológico acumulado. Não é exagero, é ciência comprovada. Li estudos que revelam aumentos de riscos superiores a 70%, simplesmente por deitar-se de uma maneira que muitos consideram inofensiva. O que mais me impacta como médica é que a maioria desses sinais ocorrem em silêncio. Muitos idosos acordam com tontura, com dormência nas mãos, ou com uma névoa mental que atribuem à idade, sem suspeitar que, na realidade, se trata de microacidentes cerebrovasculares noturnos. Hoje quero falar diretamente com você, que me escuta de casa. Qual é a sua posição habitual ao dormir? Alguma vez você se levantou com formigamento nas extremidades, com dor de cabeça ou com sensação de confusão? Convido você a pensar nessas experiências enquanto avançamos, porque as respostas podem salvar sua vida. O que vou revelar a seguir não é apenas teoria, é informação prática que você poderá aplicar desde esta noite para proteger seu cérebro e seu futuro. Veja, a pergunta não é se dormimos o suficiente, e sim como dormimos. Essa diferença pode ser a fronteira entre saúde e doença. Postura número 5: dormir de barriga para cima com uma mão debaixo do travesseiro. À primeira vista parece inofensiva, até confortável, mas como médica, devo advertir que é uma das posições mais enganosas para a saúde cerebral. O que ocorre enquanto você descansa assim é que o peso do corpo se distribui de maneira desigual e termina pressionando a artéria subclávia, um vaso sanguíneo crucial que leva sangue ao braço e que, quando comprimido por horas, gera um fluxo turbulento. Essa turbulência favorece a formação de pequenos coágulos que, com o tempo, podem viajar até o cérebro e provocar microacidentes cerebrovasculares. Para uma pessoa jovem, talvez as consequências se notem pouco, mas no idoso, a elasticidade dos vasos sanguíneos já está reduzida e o risco se multiplica. Na minha consulta, lembro de uma paciente, Dona Carmen Lopes, de 58 anos, professora aposentada de Guadalajara. Durante décadas, ela dormiu com o braço direito debaixo do travesseiro, convencida de que era a única maneira de se sentir confortável. Uma manhã, acordou com fraqueza na mão e pensou que simplesmente o braço tinha adormecido. No entanto, a falta de força persistia e, ao fazermos exames, encontramos múltiplos microinfartos cerebrais acumulados ao longo dos anos. O padrão era claro: episódios repetidos de redução do fluxo sanguíneo noturno. Ela mesma confessou que frequentemente se levantava com dor de cabeça e um cansaço que atribuía à idade. A verdadeira origem estava na posição em que dormia. A solução, felizmente, não exige tratamentos complicados nem dispendiosos. O primeiro passo foi trocar o travesseiro por um de memory foam, suficientemente firme e espesso para sustentar a cabeça sem necessidade de colocar o braço por baixo. Também testamos uma almofada em forma de cunha que eleva ligeiramente a parte superior do corpo e distribui a pressão de maneira uniforme. Depois de meses aplicando esses ajustes, Dona Carmen não apresentou novos episódios. Suas dores de cabeça matinais desapareceram e ela me dizia alegre que se levantava com mais energia. O que quero que você entenda é que pequenas mudanças na rotina noturna têm um impacto enorme na prevenção de um acidente cerebrovascular. Dormir bem não é só questão de horas, também de postura. Postura número 4: dormir de bruços com a cabeça virada para um lado.
Muitos me dizem na consulta que essa é a posição em que se sentem mais relaxados, até que os ajuda a conciliar o sono rapidamente. No entanto, do ponto de vista neurológico, é um pesadelo. O problema é simples de entender. O peso da cabeça, que gira em torno de 5 quilos, permanece virado para um único lado durante 6 a 8 horas seguidas. Essa rotação constante estica a artéria carótida de um lado e a comprime do outro. Essas artérias são as principais autoestradas de sangue que alimentam o cérebro. Quando são alteradas dessa forma por tanto tempo, formam-se placas, as paredes se enfraquecem e o fluxo sanguíneo perde estabilidade. Um estudo da Universidade de Michigan, realizado em 2021 e um com mais de 2.000 participantes, mostrou que quem dormia de bruços com a cabeça virada tinha 33% mais probabilidade de desenvolver placas nas carótidas do que o restante. Os pesquisadores encontraram que as pessoas que mantiveram esse hábito por 20 anos apresentavam um envelhecimento vascular equivalente a 10 anos adicionais. A constatação foi clara. A postura de bruços não só afeta a coluna cervical, como também acelera o dano arterial e aumenta o risco de infartos cerebrais, inclusive em pessoas com menos de 50 anos. Quero contar o caso de Júlio Fernandes, um engenheiro de sistemas de 47 anos que tratei há pouco na cidade do México. Ele dormia de bruços desde a adolescência e sempre virava a cabeça para a esquerda. Chegou à consulta porque experimentava flashes de luz e visão borrada por segundos, o que em medicina chamamos de amama fugaz. Os estudos de ultrassom revelaram o estreitamento importante da artéria carótida da esquerda, exatamente do lado que ele comprimia há décadas. Embora não tivesse hipertensão nem colesterol alto, seu hábito ao dormir estava criando um cenário de alto risco. O tratamento não se limitou a medicamentos preventivos. Também mudamos radicalmente sua forma de dormir. Recomendei o uso de um travesseiro corporal, body pillow, para evitar que ele rolasse sobre o abdômen e um coxim cervical projetado para que a posição lateral fosse mais confortável. No começo, ele teve dificuldade para se adaptar, mas em 3 meses os sintomas visuais desapareceram e os controles de fluxo sanguíneo mostraram melhora. Dormir de bruços pode parecer inocente, mas para o cérebro é uma carga perigosa. Mudar esse hábito hoje pode evitar um acidente amanhã. Postura número 3. Dormir de lado com o braço dobrado debaixo da cabeça. Talvez seja a mais comum de todas. Muitos a chamam de posição do abraço ao travesseiro, porque costuma vir acompanhada de uma almofada entre os braços. Em aparência, transmite descanso, mas o que ocorre por dentro é muito diferente. Quando você coloca o braço como suporte, os nervos do plexo braquial ficam comprimidos entre o osso do húmero e a caixa torácica. Essa pressão constante não só afeta a sensibilidade do braço, como também reduz o fluxo sanguíneo que passa pelo chamado desfiladeiro torácico, um espaço-chave por onde transitam artérias e veias que vão do peito até a cabeça. A consequência é dupla: adormecimento da extremidade e redução da irrigação cerebral. A Universidade de Stanford publicou em 2022 um estudo com 900 participantes monitorados durante o sono por meio de sensores especiais que registravam oxigenação e circulação cerebral. Os resultados foram alarmantes. Quem dormia com o braço sob a cabeça apresentava até 43 episódios de diminuição do fluxo cerebral por noite, cada um com duração de meio minuto a 3 minutos. Isso significa quase 2 horas diárias de oxigenação reduzida no cérebro noite após noite. O mais preocupante foi o efeito acumulativo. Aqueles que mantiveram esse costume por mais de 15 anos mostraram nas ressonâncias magnéticas lesões na substância branca, mudanças típicas de um declínio cognitivo leve. Tais lesões aumentavam o risco de sofrer um acidente cerebrovascular em 56%. Um exemplo claro foi o de Teresa Aguilar, uma enfermeira aposentada de 63 anos em Lima. Ela sempre cuidou da alimentação e fazia caminhadas diárias, mas passara décadas dormindo de lado com o braço esquerdo sob a cabeça. Nos últimos anos, começou a notar problemas de memória e dificuldade para encontrar palavras. Seus exames iniciais pareciam normais,
mas uma ressonância especializada mostrou alterações cerebrais compatíveis com hipóxia crônica por postura. Quando expliquei, ela ficou surpresa. Jamais imaginou que algo tão cotidiano como a maneira de dormir pudesse afetar sua mente. O plano terapêutico consistiu em introduzir um travesseiro anatômico desenhado para sustentar a cabeça, sem necessidade de usar o braço. Também lhe ensinei a técnica do quarto de giro, que consiste em deitar-se ligeiramente voltada para a frente para reduzir a pressão sobre o ombro inferior. Durante o primeiro mês, usamos alarmes suaves para lembrar lá sempre que retornava à velha postura. Depois de 6 meses de disciplina, seus testes cognitivos melhoraram e os novos estudos não mostraram mais lesões. A lição é clara. O que parece confortável para os músculos pode ser prejudicial para o cérebro. Prestar atenção à maneira como você se coloca para dormir pode proteger sua memória e sua independência. Postura número 2. A chamada posição torcida ou pretzel. É aquela maneira de dormir em que o tronco se inclina para um lado, enquanto as pernas se acomodam para o outro, muitas vezes com uma perna sobre uma almofada e as costas giradas em direção oposta. À primeira vista pode parecer relaxante, porque alonga a zona lombar, mas na realidade é uma das mais perigosas para o cérebro. O motivo é que a coluna vertebral contém as artérias vertebrais encarregadas de fornecer cerca de 20% do sangue ao cérebro. Quando a coluna permanece torcida por horas, essas artérias se enrolam como uma mangueira retorcida. O fluxo se torna turbulento, aparecem zonas de estagnação e criam-se as condições ideais para a formação de coágulos. Em 2023, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, realizou um estudo pioneiro com 1.800 participantes. A equipe do Dr. James Lowe utilizou técnicas de imagem avançadas para observar o fluxo em tempo real. Os achados foram impactantes. Quem dormia na posição pretzel mostrou uma redução média de 67% no fluxo das artérias vertebrais. E o mais grave foi que em pessoas acima de 55 anos detectaram-se microbulos, pequenos coágulos que se desprendiam e viajavam em direção ao cérebro. Ao cabo de 3 anos de acompanhamento, 14% dos que mantinham essa postura sofreram um acidente cerebrovascular, frente a apenas 3% do grupo de controle. Lembro o caso de Tomás Andrade, um capataz da construção de 55 anos em Bogotá. Era forte, sem fatores de risco clássicos como hipertensão ou diabetes, mas tinha o hábito, havia 10 anos, de dormir muito torcido por causa de uma lesão lombar. De madrugada, chegou às urgências com fraqueza no lado esquerdo e dificuldade para falar. A ressonância magnética mostrou um infarto na circulação posterior do cérebro, exatamente a região alimentada pelas artérias vertebrais. Conseguimos atender dentro da janela de ouro e ele se recuperou bastante, mas aquele episódio mudou sua vida por completo. O trabalho de reabilitação incluiu mais do que fármacos. Utilizamos várias almofadas estrategicamente para manter a coluna alinhada, uma entre os joelhos, outra pequena na cintura e um suporte sob o pescoço. Ele também contou com fisioterapia para aliviar a dor nas costas e assim evitar a necessidade de se torcer durante a noite. Com o tempo, Tomás conseguiu adotar uma postura mais neutra e 2 anos depois permanece livre de novos eventos. Dormir torcido pode enganar o corpo com uma falsa sensação de conforto, mas para as artérias do pescoço é uma armadilha perigosa. Corrigir esse hábito pode marcar a diferença entre a saúde e a incapacidade permanente. Postura número 1. A fetal com o queixo grudado ao peito. É a mais comum entre os idosos e também a mais perigosa. Muitas pessoas me dizem que se sentem protegidas quase como se voltassem ao útero materno, e por isso se encolhem dessa maneira todas as noites. No entanto, do ponto de vista neurológico, é devastadora. Quando o pescoço se flexiona até que o queixo toque o peito, ambas as artérias carótidas ficam comprimidas ao mesmo tempo, reduzindo em até 45% o fluxo de sangue que chega ao cérebro. E como se não bastasse, as veias jugulares, responsáveis por drenar o sangue para fora, também são bloqueadas. O resultado é um verdadeiro engarrafamento. O sangue entra com dificuldade e também não consegue sair com normalidade,
o que eleva a pressão intracraniana e obriga o cérebro a trabalhar em condições extremas. Um estudo da Escola de Medicina de Harvard, liderado pela Dr. Elizabeth Harper, e publicado após 7 anos de acompanhamento de 2.400 participantes, revelou que quem dormia cronicamente nessa postura apresentava mais de 100 episódios de redução significativa do fluxo cerebral por noite. Cada episódio aumentava a pressão intracraniana e danificava pouco a pouco a microcirculação. Depois de 5 anos, 78% dessas pessoas mostravam sinais de hipoperfusão crônica e 11 vezes mais risco de sofrer um acidente cerebrovascular. Entre maiores de 60 anos, o panorama era ainda mais dramático. 92% havia experimentado infartos cerebrais silenciosos e mais de um terço terminou com um evento maior durante o estudo. Na minha consulta, lembro de seu Ricardo Salazar, um contador aposentado de 68 anos em Quito. Sua esposa me contava que ele costumava dormir encolhido, com o pescoço dobrado, e que às vezes o via à madrugada, com o rosto arroxeado. Uma manhã ele acordou com dificuldade para falar e uma fraqueza marcada no lado direito do corpo. Os exames mostraram não só um acidente cerebrovascular agudo, como também múltiplas lesões antigas, provavelmente causadas por anos de má postura. O processo de reabilitação foi longo, mas a chave esteve em transformar por completo seus hábitos noturnos. Prescrevemos um colar cervical de uso exclusivo para dormir, de modo que o pescoço não pudesse dobrar demais. Ele também usou uma almofada em forma semelhante às de gravidez, que impedia que se encolhesse em excesso. E não menos importante, trabalhamos com terapia psicológica, porque sua ansiedade o levava inconscientemente a buscar essa posição fechada. Noite após noite, com apoio, disciplina e paciência, ele conseguiu reduzir a ansiedade, adotou uma postura mais neutra e nos controles posteriores não apareceram novos eventos. A mensagem é clara. O que parece reconfortante pode ser mortal. O cérebro precisa de espaço para respirar e se oxigenar. Evitar a postura fetal extrema é uma das decisões mais importantes que você pode tomar para proteger sua independência e sua qualidade de vida. Depois de repassar todas essas posturas de risco, a grande pergunta é: existe uma maneira segura de dormir que realmente proteja o cérebro? A resposta é sim. Eu a chamo de posição cardiovascular neutra. Consiste em deitar de barriga para cima com uma leve elevação de 15 a 13, mantendo a curvatura natural do pescoço e da coluna. Essa postura permite que o sangue flua livremente para o cérebro, sem comprimir artérias, nem bloquear veias, e, além disso, favorece a drenagem venosa. É um equilíbrio simples, porém poderoso, nem demasiado plano, nem demasiado inclinado. Para alcançá-lo, é preciso um pouco de preparação. O ideal é contar com uma base de cama ajustável que eleve suavemente o tronco, mas se você não a tiver, um cochimunha pode cumprir a mesma função. O pescoço deve estar apoiado com um travesseiro cervical que preencha o espaço entre ombros e cabeça, sem empurrar para a frente. Até uma pequena almofada sobre os joelhos ajuda a manter o alinhamento e evita que o corpo deslize. O objetivo é que todo o sistema circulatório trabalhe em harmonia durante as horas de sono sem obstáculos. Sei que muitos idosos sentem que não conseguem dormir de barriga para cima porque estão acostumados a outras posições há décadas. Meu conselho é não tentar uma mudança brusca. Comece por passar apenas os primeiros 30 minutos na posição neutra antes de se permitir mover. Depois vá aumentando aos poucos até que o corpo se adapte. Você também pode colocar almofadas aos lados para evitar rolar inconscientemente. Em 2 ou 3 semanas, a maioria consegue se acostumar e descobre que descansa melhor, com menos despertares noturnos e menos dores matinais. O mais importante é entender que dormir bem não se trata apenas de horas, e sim de qualidade da circulação. Cada noite em que você adota a posição cardiovascular neutra, dá ao seu cérebro oxigênio, nutrientes e uma oportunidade de se reparar. É um investimento silencioso que se traduz em mais anos de saúde, de memória e de independência. A prevenção começa no mais simples, inclusive na maneira como dormimos. Cada noite é uma oportunidade para cuidar do cérebro e ganhar saúde para o futuro.
Agora quero ouvir você em que postura costuma dormir e notou sintomas como tontura, dormência ou confusão ao despertar. Compartilhe sua experiência nos comentários. Assim aprendemos juntos. Obrigada por me acompanhar. Sou a doutora Karen Hiller e nos vemos no próximo encontro. M.